Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar números quânticos, ainda trabalhando também a estrutura do átomo, tá? Vamos dar uma lembradinha aqui lá no nono ano. A gente via que, na química do nono ano, a gente via que os átomos, eles tinham camadas. Eram 7 camadas, eram as camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, para números quânticos, a gente vai dar uma relembrada nas camadas, porém agora nós vamos chamar essas camadas de níveis de energia, tá certo? Então, os níveis de energia serão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso daí correspondente lá às camadinhas que a gente aprendeu no nono ano, tá? Dentro dos níveis, existem subníveis de energia, tá? Então, cada nível possui um determinado número de subníveis de energia. E quais são esses subníveis? Os subníveis serão S, P, D e F. Que a gente pode ainda substituir isso daí pelos números 0, 1, 2 e 3. Então vamos lá lembrar. Quais são os níveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E quais são os subníveis? S, P, D e F ou 0, 1, 2, 3. É simples para a gente lembrar. S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Muito fácil. A gente tem que lembrar também o seguinte: cada subnível de energia desse daqui suporta uma quantidade X de elétrons, tá? Então, como é que acontece isso daí, professor? Ó, os elétrons, eles vão ficar dentro dos orbitais atômicos. E o que são os orbitais? Os orbitais nós vamos representar por esses quadradinhos aqui. Cada subnível possui um número de orbitais, tá? E cada orbital suporta uma quantidade X de elétrons. Exemplo, no subnível S existem 2 elétrons. Um elétron para cima e outro para baixo. Os elétrons que ocupam o mesmo orbital, eles têm que possuir sentidos opostos, tá? Para gerar um campo magnético e eles não se repelirem aí, tá certo? O subnível P tem aqui, ó, 4 orbitais. Aliás, 3 orbitais. E cada orbitalzinho desse suporta 2. Dá uma olhada. 1, 2, 3. Terminou com eles orientados para cima. Do volta agora com eles orientados para baixo. 3, 4, 5, 6. Tá? O subnível D aqui, ele tem quantos orbitais? Ele tem aqui 5 orbitais. Então, multiplicado por 2 aí, ele vai suportar quantos elétrons? 10. 1, 2, 3, 4, 5 orientados para cima e mais 5 orientados para baixo. Você não pode extrapolar o número de elétrons para cada orbital. Cada orbital só suporta aí 2 elétrons. O subnível F, ele tem quantos orbitais? Ele tem 7. Ora, se ele tem 7, logicamente ele vai suportar 7 vezes 2, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orientados para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orientados para baixo. E repare, aqui embaixo, tá, no meio, você repara que sempre vai corresponder o número 0, tá? À direita do número são números positivos, à esquerda números negativos. Professor, mas para que vai servir isso daí? Isso daqui vai servir quando nós formos aqui, ó, distribuir os números quânticos. E o que são números quânticos, então? Os números quânticos são um conjunto aqui de 4 símbolos, tá? Que vão ajudar a gente a localizar o elétron, localizar o elétron dentro do átomo. Então a gente vai ver aqui, ó, voltando para essa parte aqui, para essa parte, a gente vai ver o conjunto aqui dos 4 números quânticos. São eles: N, que é o número quântico principal, e N vai me indicar o nível que se encontra o elétron, tá? Então vamos lembrar, N é o número quântico principal e ele vai me indicar o nível que o elétron se encontra. Existe também aqui o número quântico secundário, tá? O que é que esse número quântico secundário me indica? Ele vai me indicar o subnível. Então, só voltando um pouquinho, se N é o quântico principal e ele indica o nível, quais são os números que N pode assumir? N pode assumir
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São esses valores que N pode assumir, já que ele indica o nível, tá? L é o quântico secundário, ele me indica o subnível. Quais são os subníveis? S, P, D e F. Mas aí nós podemos trocar pelos números 0, 1, 2 e 3. Então, L, ele pode assumir quais valores? 0, 1, 2 e 3. Ou seja, S, P, D e F. Tá? O número quântico magnético, tá? O que ele indica? O magnético indica o orbital que o elétron parou. E o que são orbitais, professor? Eu acabei de esquecer agora, ó, os orbitais são os quadradinhos, tá certo? Orbital é o local mais provável de tu encontrar o elétron ali. Não quer dizer que o elétron esteja naquele orbital, mas a probabilidade de ele estar ali é muito grande. Então, quais são os valores que M vai assumir? Ele vai assumir desde 0 a menos 3, aliás, a mais 3, ou menos 3. Então, o quântico magnético ele pode ser 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? São esses os valores que ele assume ali. E o quântico de spin, o que ele indica aqui para nós? Ele vai indicar a orientação do elétron. Eu não falei para vocês que cada orbitalzinho desse aqui suporta 2 elétrons? Mas ele não necessariamente precisa estar lotado de elétrons. Esse daqui podia ter só um orientado para cima, tá? E aí, a depender da orientação, o quântico de spin vai assumir o número mais 1 sobre 2 ou menos 1 sobre 2, que a gente vai ver no exemplo que eu vou fazer para vocês posteriormente. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui agora. Nós vamos encontrar o conjunto dos 4 números quânticos para essa notação, tá? Lembrando que esse número aqui, o número grande, eu sempre costumo dizer assim, o número grandão, ele vai indicar o nível para nós. Então, aqui, ó, vai ser o nível, tá? Então, vai ser o nível de energia que o elétron se encontra ali. A letra vai ser o subnível, tá? Então, nível e subnível. Mas, ó, esse número aqui, que lembra o expoente, né, gente? Ele vai ser o número de elétrons. Número de elétrons. Ok? Aí vocês entendam agora. Olha o que significa isso. Significa que no nível 4, no subnível P, existem 5 elétrons. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar o conjunto dos números quânticos para isso daqui, tá? Que é muito fácil para nós. Quais são esses números quânticos, professor? O número quântico principal, secundário, o magnético e o de spin, tá? Então, o principal sempre vai ser representado pela letra N. E o que é que esse número quântico principal ele vai representar? Ele indica o que para nós? Ele indica o nível. E eu não falei para vocês que o nível é sempre um número grande? Então, o nível vai ser 4. Logo, N, que é o número quântico principal, que indica o nível, vai valer 4, tá? Qual é o próximo número quântico aqui que a gente vai ver agora? O secundário, que é representado pela letra L, tá? O que esse número quântico secundário indica para nós? Ele indica o subnível. E o subnível, olha para cá, lembra? A letrinha sempre vai ser o subnível. O subnível é o P. Ora, se o subnível é o P, dá uma olhadinha aqui, S, P, D, F. S vale 0 e P vale 1. Aí tu vai colocar aqui o seguinte, ó, L igual a 1. Professor, e se essa letrinha ela fosse o D? Então L valeria 2. Se a letrinha fosse F, 4 e F5, o L valeria 3. Tá bom? Ó, o erro acontece quando a gente chega aqui. Quando você chega no L, o que é que tu faz? Tu vai fazer agora os orbitais correspondentes a P, tá? Então, orbitais correspondentes a P. P cabe quantos elétrons? Aliás, possui quantos orbitais? Possui
3. Aí tu lembra, cada orbital desse daqui suporta uma quantidade X de elétrons. Então, ó, representamos os orbitais correspondentes a 1, e 1 é P. Olha aqui para cima, ele não está dizendo que no subnível P existem 5 elétrons? Então tu vai distribuir 5 elétrons aqui dentro dos orbitais correspondentes ao subnível P. O que tu faz? Olha para lá. 5. Então começa. Lembra? Se começa orientado para cima, tu vai ter que ir com ele orientado para cima até o final. Depois você volta com ele orientado para baixo, porque ele tem que ter sentidos opostos, né? Para gerar aquele campo magnético que eu falei para vocês. A gente chama esse campo magnético de spin, tá? Então, 5. 1, 2, 3. Terminou aqui? Não. Volta agora com ele orientado para baixo. 4 e 5. Então, ó, 5 elétrons, 5 elétrons. Só aqui vai ser menos 1, aqui vai ser mais 1, tá? Então, repare. Esse número quântico magnético, que vai ser o M, ele vai indicar o orbital que o último elétron parou. Qual foi o orbital que o último elétron parou? O último que a gente colocou, ó, a última setinha, que a gente chama de spin, parou no orbital 0, tá? Se ele tivesse parado no menos 1, então M valeria menos 1. Se ele tivesse parado no... Aliás, se tivesse parado no mais 1, M valeria mais 1. Se tivesse parado no menos 1, M valeria menos 1. Mas ó, ele parou no 0. Então M, que é um número quântico magnético que indica o orbital que parou, vai valer aqui 0. Por que 0? Porque ele parou no 0. Agora, repare, o de spin, ele indica a orientação. E essa orientação aí, se o último que a gente colocar, se ele parar para cima, S vai valer menos 1 sobre 2. Se parar para cima. Se parar para baixo, S vai valer mais 1 sobre 2. Agora, repare. O último elétron que a gente colocou no orbital parou para cima ou para baixo? Parou para baixo. Então, se ele parou para baixo, S vai valer mais 1 sobre 2. Então, aqui está o conjunto dos 4 números quânticos para a seguinte notação: 4p5. Se esse vídeo te ajudou, clica lá em gostei e adiciona o vídeo aos favoritos, que vai me ajudar muito com a divulgação e avaliação do vídeo e também do canal. Inscreva-se no canal Átomo Química e fique por dentro de novas aulas.